Olá, galera. Espero que vocês estejam bem aí. Vou comentar com vocês hoje sobre um negócio que eu acho assim, bacana demais. A possibilidade que a gente tem via JavaScript de conversar com outros sistemas, de fazer requisições no servidor sem ter que recarregar a página. Isso é muito utilizado, inclusive a técnica, né? Forma de fazer chamado de Ajax. Ajax é uma sigla, significa assíncrono JavaScript em HTML. Falei a parte em inglês, a parte em português, vocês considerem. Mas JavaScript XML assíncrono. É a ideia de você, no seu navegador, solicitar o JavaScript que ele faça alguma requisição no servidor, receba esses dados quando eles forem retornados, de maneira que o usuário fique ainda usando a página de outras maneiras que ele quiser. Então, ele pode estar ali fazendo alguma coisa na página e por trás o JavaScript está fazendo esse intercâmbio, e quando ele tiver algum resultado, ele alterar alguma coisa na página, se for o caso, tá? Nesse exemplo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter, de certa forma, 3 sistemas. Um sistema que vai ser nossa interface mesmo, e os dados que essa interface precisa obter, precisa gravar, ela vai simplesmente fazer isso através de requisições Ajax. 2 casos que eu vou representar aqui. Daria para a gente colocar mais, mas eu não coloquei mais para não ficar grande demais o vídeo. 2 casos que eu vou apresentar. O primeiro é o seguinte: eu tenho lá na minha interface, esse aqui é esse meu sisteminha aqui de baixo, tá? Que eu chamei de prática Ajax na minha pasta. 2 situações. A primeira é o seguinte: quando o usuário escolhe o estado, eu quero preencher para ele aqui a lista de cidades. E onde que eu vou buscar essa lista de cidades? Eu poderia ter no meu próprio banco, mas eu optei por pegar no banco de dados do IBGE, porque eles disponibilizam uma API para isso. Uma API é um sistema também, só que ao invés de ela entregar dados direto para o usuário, ela entrega dados para outros sistemas, né? Então, ela não se preocupa em formatar os dados, por exemplo, com um visual bacana. Ela se preocupa em entregar esses dados de maneira mais bruta, e o sistema que vai receber é que vai processar. Então, quando o usuário escolher aqui um estado, nem coloquei todos, eu quero aqui preencher esse outro select com as cidades daquele estado. Além disso, vou jogar aqui o código dessa cidade, né? O código IBGE dela, e o nome também IBGE dela. E aí o usuário vai poder digitar algum comentário aqui, e quando ele salvar, eu vou mandar isso para uma base de dados minha mesmo, mas que eu estou gerenciando com outro sistema. Então, eu separei o meu sistema de back-end, que fica lá lidando com o banco, etc., com o meu sistema de front-end, que é esse mais de interface. E além disso, eu também estou recebendo dados de um sistema externo, que é o sistema do IBGE. Ok. Deixa eu ver se eu vou direto aqui para o código. Pode ser. Deixa eu mostrar aqui o HTML primeiro. Eu tenho aqui esse HTML. Ele é um HTML bem simplesinho. Pequeno, inclusive, né? Cabeçalhozinho. Tem a inclusão aqui do meu estilo CSS. Um estilo básico também aqui. Esse documento eu posso deixar para vocês também, se vocês quiserem. Eu tenho esses 2 lados, né? Tem aqui um aside. Esse aqui eu coloquei como artigo. Aqui, nesse aside, eu tenho um título. Esse primeiro select, já com alguns estados aqui, eu não coloquei todos, mas poderia colocar todos. E os values são as siglas dos estados. E um outro select, que é esse aqui de cidade, que não tem nada, está vazio. Então, nós vamos preencher as cidades depois que a gente buscar lá na API do IBGE. Do lado direito, eu tenho aqui um título chamado depoimento e também tenho um formulário com alguns campos, né? Esse campo de código, esse campo de nome e esse campo aqui de comentário. No caso, é um textiário. O textiário o usuário vai preencher, e esses 2 aqui, o nosso próprio código vai preencher quando o usuário selecionar uma cidade. Beleza. E esse formulário, ele vai ser submetido para aquele nosso sistema que gerencia o banco. Aquele sistema que gerencia o banco é um sistema também bem simplesinho. Eu criei um banco de dados aqui pequenininho, com uma tabela só, chamado depoimento, o nome da tabela, né? O nome do banco é Prática Ajax.
o nome da tabela é depoimento, eu guardo nela somente o código IBGE, o nome IBGE, o nome da cidade, né, baseado no IBGE, o código da cidade baseado no IBGE e o comentário que o usuário digitou. E tem um ID aqui que é chave primária auto-incremento. Beleza. Então, para eu conseguir usar aquele banco, eu tenho aqui no meu sistema, que é a minha API, uma classe de conexão, da maneira que você já conhece, uma classe de modelo, da maneira que você já conhece também, com aqueles dados lá do banco, uma classe de depoimento, uma classe de DAO, desculpa, né? DAO depoimento, que tem o getLista e o incluir. GetLista pega a lista de todos os depoimentos, o incluir manda um depoimento para o banco, parametrizado. No visual, eu tenho o cadastro depoimento, que é o script que vai receber os dados do outro sistema. Então, nesse sistema aqui, eu não tenho formulário. Eu não tenho formulário, porque esse sistema, o objetivo dele não é fazer interface com o usuário. É simplesmente fazer interface com outro sistema. Então, eu não vou ter o formulário aqui. Esse sistema ele vai receber os dados que foram digitados em alguma outra interface, que ele nem sabe qual. Pode ser que seja uma interface de um sistema desktop feito em Java, pode ser. Pode ser que seja de um aplicativo Android, pode ser. Pode ser que seja de um aplicativo iOS, pode ser que seja do navegador, pode ser. Ele não sabe disso. Esse sistema recebe os dados e faz a inclusão dele no banco. Agora, de onde que esses dados vieram, ele não vai ter muita certeza, não. E o que ele responde? Né? O que ele dá como resposta? Ele dá como resposta simplesmente a informação do status. Nesse caso aqui, eu poderia colocar mais coisas, tá? Mas ele simplesmente dá status erro. Eu crio esse vetor com status erro. E caso ele tenha conseguido incluir dentro desse if, eu mudo esse status para OK. E é isso que ele devolve aqui no echo. E ele devolve na forma de JSON, tá? O que é JSON? JSON é uma anotação de objetos utilizada pelo JavaScript. Eu vou mostrar uns exemplos daqui a pouco para vocês. Ele devolve isso aqui na forma de JSON. Por isso que está dentro dessa funçãozinha chamada JSON encode do PHP. E na lista é bem simplório também. Eu simplesmente pego a lista lá do meu banco e devolvo essa lista também, codificada no formato JSON. Ok, isso aí é minha API, tá? Eu tenho um script do banco aqui também, depois se vocês precisarem. Mas é basicamente isso. O sistema do IBGE, estive pesquisando isso aqui, IBGE, API de localidades. É um sistema que ele disponibiliza, esses sistemas meio que públicos, né? Eles disponibilizam as APIs e eles disponibilizam alguma documentação sobre essa API também, de forma que as pessoas possam estudar a API e conseguir fazer conexão nela. Esse sitezinho aqui do IBGE, ele me dá informações sobre a API que eles têm. Eles têm várias APIs. Eu estou falando da API de localidades. A gente pode pegar, por exemplo, a lista de distritos. Se eu precisar da lista de distritos, eu uso essa URL. Se eu precisar de distritos por identificador, isso aqui. Na verdade, o que eu quero é a lista de municípios por UF. Então, está mais embaixo aqui. Ele está em micro-regiões, MI, um pouco mais. Municípios por UF. Isso aqui é isso que eu quero. Municípios por UF. Então, ele vai me explicar aqui o que eu tenho que utilizar, né, para poder obter essa informação e o formato que essa informação volta. Então, aqui é o parâmetro e aqui dá para colocar alguma coisa adicional. E a resposta, ela vem aqui, um array de objetos, isso aqui é padrão JSON, né? Então, o meu script que receber isso é que vai ser que interpretar. Deixa eu pegar isso aqui, que é a URL. Eu vou botar ela aqui direto de uma vez, para a gente poder ver. Então, quando eu precisar de pegar lá no IBGE a lista de cidades por UF, eu vou usar essa URL aqui. Simplesmente isso. E vou trocar isso aqui pelo estado que eu quero, né? Pelo sigla do estado. Do Enter, eu tenho aqui a lista do estado em formato JSON. Como são várias cidades, né? Cada objeto JSON, esses objetos estão agrupados dentro de um vetor. Note que tem um colchete aqui no início, deve ter um colchete lá no final. Aí, dentro disso, a gente tem
a lista dos objetos JSON. Como que é o formato de um objeto JSON? Ele é formado por pares de chave e valor, separados por vírgula, e dentro de abre chaves, fecha chaves. É basicamente isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o ID igual a isso, nome igual a isso, e está separado por vírgula, e aí está separado, né, está agrupado com as chaves. Esse aqui está muito grande. O do nosso sistema, deixa eu ver se é esse, cadastro de depoimento não, esse aqui, ó, o lista que eu fiz, eu já tenho alguns testes lá no banco. Então o lista que eu fiz, ele me retorna isso aqui, ó. Eu tenho um array, e dentro desse array eu tenho 3 objetos nesse caso, ó. O meu primeiro objeto é composto por essas chaves e esses valores. O segundo objeto é composto por essas chaves e esses valores. O terceiro objeto é composto por essas chaves e esses valores. Isso aqui é JSON, tá? E o JavaScript lida com isso muito bem. Inclusive, já tem funções e tal. A gente pode, inclusive, escrever nesse formato que ele interpreta como objeto. Beleza, então, quando a gente... Só que esse aqui eu não vou utilizar, tá? Não hoje, para não ficar grande demais. Mas o que a gente vai receber do IBGE é algo desse tipo aqui. Se a gente fosse fazer para o nosso sistema, seria desse tipo aqui. Beleza. Vamos lá para o nosso código, então. Eu já deixei um pouquinho adiantado aqui. Esse primeiro evento, né, é o evento da janela, para que a gente possa fazer a vinculação dos outros eventos no momento que a janela já estiver toda carregada, e aí eu não vou ter risco de tentar vincular evento para esses elementos antes deles existirem, né? Por isso que a gente coloca isso aqui, o window event list load, e coloca a função aqui dentro. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero que é o seguinte, quando o usuário clicar em algum item desse select, ou seja, quando o usuário alterar o valor desse select, aí como que a gente vai saber qual evento que é esse? Eu sei que é o change, mas se você não souber, você vai ter que ir lá, select. Ok. Tá. Ele está falando o seguinte, eu posso pegá-lo pelo ID, né? Posso pegar de outras formas também. Eu posso criar um deles dessa forma assim, se eu quiser criar. Dentro dele eu tenho aqui, ó, uma coleção chamada Options, que me dá acesso a todas as options dele. Então isso aqui pode me ser útil também. E aqui eu tenho as propriedades principais que ele tem. Então tem aqui, por exemplo, Selected Index, que a gente vai usar. E eu tenho alguns objetos, por exemplo, add, que a gente vai usar também, que eu consigo adicionar um option dentro dele. Aquele meu select está vazio, então nós vamos ter que adicionar os options dentro dele depois que a gente tiver recebido os dados lá do IBGE. Remover, acho que a gente não vai precisar nesse momento. E tem links para outras coisas. Eu vou aqui nos eventos que ele tem, eu tenho aqui a lista de eventos dele. Se a gente não conhecer a especificação daquele objeto que a gente está precisando, a gente tem que ir lá e consultar, a gente vai ver suas possibilidades que tem. Ok. Então, no caso, quando um elemento ele altera o valor, né, geralmente a gente utiliza o change para poder fazer a vinculação de evento para ele. Nesse caso aqui, eu estou falando que quando mudar o valor do estado, né, eu vou executar essa função aqui. O que essa função tem que fazer? Essa função tem que fazer uma consulta lá no IBGE. E aí essa consulta, na verdade, tanto a consulta quanto também quando a gente enviar dados, né, a gente vai utilizar isso aqui, ó, fetch. É uma funçãozinha que existe no JavaScript que faz esse trabalho para a gente. Ela consegue fazer uma conexão no servidor que a gente estiver indicando, enviar alguma informação ou buscar alguma informação para a gente, tá? E aí a gente define o que vai ser feito quando essa informação chegar. Beleza. E para onde que essa informação, para onde que essa conexão vai? No nosso caso, vai lá para o IBGE. Então aqui a gente põe
que a gente põe para onde essa conexão vai. Quando a gente só quer buscar informações sem ter que passar nenhum dado como parâmetro, basta colocar isso daqui. Agora, quando a gente quer passar alguma informação adicional, a gente coloca vírgula aqui e coloca mais algumas coisas, tá? Mas não é o caso agora. Beleza. Só que essa partezinha aqui, né, não vai ser fixa. Não vai ser fixa. A gente vai ter que pegar o valor que tiver guardado aqui nesse select de cima, correto? Esse select é um ID, então eu posso pegá-lo pelo ID. Vou pegar pelo ID aqui, ó, por exemplo. Let estado recebe document.getElementById estado ponto value. Vai me dar o valor que tiver selecionado lá. Só que tem uma observação agora, né, que eu queria fazer com vocês, que é a seguinte. Deixa eu ver isso aqui. O JavaScript ele disponibiliza um objeto chamado this. Esse objeto this, ele representa aquele elemento que está sendo processado naquele momento. Nesse caso aqui, nós vamos ter um evento que será disparado por esse elemento aqui, tá? Então, nesse evento, o this se refere àquele elemento. Então, eu posso facilitar o acesso usando diretamente aqui o this. Dependendo de onde você estiver, o this vai se referir a outro elemento. Se você estiver manipulando um evento de objeto, aquele this vai se referir àquele objeto que você está manipulando. Tá? Ao invés de eu buscar novamente, eu posso utilizar o this aqui. Se eu buscar e pegar o valor, vai dar certo também? Vai, sem nenhum problema. E eu vou concatenar isso daqui, ó. Vou concatenar estado aqui. Ou seja, quiser colocar this value aqui também. Tanto faz. Beleza. Bom, isso aqui vai fazer com que seja disparada a conexão. E o que a gente vai fazer quando essa conexão retornar? Dá para a gente programar isso de mais de uma maneira, mas tem meio que uma estrutura meio padronizada aqui, que é o seguinte. Utiliza umas funçõezinhas chamadas den. O que acontece isso aqui? Isso aqui é uma forma da gente programar essas requisições que às vezes demoram, né? De forma a não bloquear o nosso site, mas também indicando o que vai ser feito depois que o resultado chegar. Então, a linguagem, suas estruturas já prevêem isso. Quando a resposta do servidor chegar, o que a gente vai fazer? A gente vai executar essa funçãozinha que está aqui dentro. E aí ela recebe um parâmetro que é a própria resposta. E aí a linguagem vai controlar isso para a gente. Isso aqui é a própria resposta. Tá? Só que isso aqui só vai rodar depois que a resposta chegar. Dá para a gente fazer alguns controles. Eu simplesmente vou extrair de dentro dessa resposta o JSON. O JSON dessa resposta refere-se a essa parte textual aqui, porque além dessa parte textual, vem mais informação, tá? Vem, por exemplo, o status, se deu certo, se deu errado, pode vir algum cabeçalho indicando o formato dos dados. Nesse caso, eu vou fazer essa extração e eu coloco mais uma dessa aqui, que é depois que essa extração estiver pronta, o que eu vou fazer com essa extração? Por que eu não posso colocar direto isso daqui? Já processar essa extração aqui? Porque tem isso aqui é meio que como se fosse uma promessa, né? Que chama de promises. Significa que, às vezes, no tempo que esse código roda, esses dados ainda não estão disponíveis. O que a gente está fazendo é meio que registrando o que será feito quando eles estiverem disponíveis. Por isso que a gente usa essa estrutura de then. Então, no momento em que a resposta
estiver pronta, em que a gente já tiver extraído o JSON dela, a gente executa essa outra função aqui, ó, que vai receber como parâmetro o JSON retornado daquela parte de cima. Aí será de fato o JSON. O que a gente vai fazer com esse JSON? Eu posso simplesmente mostrar aqui para vocês, para a gente testar, para ver se está vindo alguma coisa. E aí, a gente pode vir aqui, dar uma atualizada e selecionar aqui o Rio de Janeiro. Está vindo um monte de objetos, tá vendo? São aqueles objetos. Beleza. Cada objeto desse é uma parte dessa aqui. Vai até onde fecha essa chave. Nem vou procurar, é bem grande. Só que o que eu vou precisar é justamente esses caras aqui, ó. ID, o nome, acho que é só. O ID e o nome. O que eu vou fazer com esse ID e com esse nome? Eu vou jogar nesse select aqui de baixo. Como são vários, né? Eu vou fazer então aqui uma repetição. Esse meu JSON, ele está no formato de um array com aqueles objetos. Então eu vou fazer um for aqui. Igual a 0, enquanto o i for menor do que JSON ponto length e mais. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar uma option let opt recebe. A gente criar geralmente é document.createElement. Aí a gente fala que tipo que é. No caso é uma option. É como se eu estivesse criando uma tag, né, um elemento desse tipo de tag aqui. Aí eu vou preencher. Na option a gente tem que colocar o value, né? Esse value a gente vai extrair do JSON. JSON na posição atual, ponto. E aí, o que eu tenho dentro desse JSON na posição atual? Eu sei que cada posição daquela é um objeto. E como o JavaScript já interpreta isso muito bem, ele entende essas coisinhas aqui, ó. Então, eu posso falar, por exemplo, JSON na posição i.id. Ele vai me dar o primeiro ID, porque eu estou na primeira repetição do for. Depois, se eu falar .nome, ele me dá esse nome aqui. E opt.innerText, que é a parte visível do option, né? O option é assim, eu não sei se vocês estão se lembrando. Assim, ó. A gente tem o value, que vai aqui dentro do atributo, e a parte visível que vai aqui, né? Como se fosse o conteúdo textual da tag. Recebe JSON na posição i.nome. Esse é ponto nome. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente criou uma option. A gente tem que adicionar essa option a esse select aqui. Eu tenho que acessá-lo aqui, né? Eu não estou no primeiro nível de execução do evento, então eu tenho que selecionar. Let estado, não, let cidade. Let cidade recebe document.getElementById cidade. Acho que é cidade mesmo que eu coloquei o nome lá. Eu estou querendo saber o ID desse select aqui, que é onde eu vou adicionar aquelas options que eu estou criando. Beleza. Cidade.add. Vocês lembram lá do... A gente estava lá no navegador, né? Tinha esse método add, dizendo que com ele a gente poderia adicionar uma option dentro daquele select. Essa option é, na verdade, nossa opt. Beleza, vamos fazer um teste aqui. Minas Gerais. Ainda não deu. Possivelmente a gente está faltando fazer alguma coisinha aqui. Deixa eu ver no F12, que a gente descobre mais rápido o que é.
length. Tá, não tem essa função, possivelmente é só a propriedade. Às vezes eu confundo. Algumas linguagens tem a função, outras é só a propriedade. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Minas Gerais. Ok, tá aqui a lista de Minas Gerais. Ainda tem um probleminha, né? Deixa eu colocar aqui o Espírito Santo. Ele está só acrescentando. Já estava os de Minas Gerais. Rio de Janeiro, ele acrescenta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar primeiro, né? Então toda vez que selecionar, que a gente for colocar, a gente vai limpar primeiro. Cidade, pode ser com o inner HTML mesmo, porque as options são conteúdo HTML do select. Na verdade, eu tenho que limpar. É isso mesmo, cidade mesmo. Recebe nada. Vou atualizar aqui, então. Rio de Janeiro começa com Angra dos Reis. Se eu trocar para Minas Gerais, já começa com Baía dos Dourados. Beleza, então primeira parte, ok. O que eu quero fazer agora? Quando o usuário selecionar aqui uma cidade, a gente vai jogar essa cidade aqui, o nome, né, o texto, e vai jogar o código IBGE, desculpa, aqui e o nome aqui. Aí já é um evento desse cara aqui. Essa parte de baixo. Cidade, quando o change dele. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou jogar nesse cara aqui, que é o código, qual que é, como que eu vou acioná-lo? Eu chamei de código IBGE, tá? O ID dele aqui e o outro é nome IBGE. Beleza, então vamos acionar desse jeito. Document.get element by ID, código IBGE, ponto, no caso é o input. Como que eu altero o input, né? Eu não sei como fazer isso. Aí você vai pesquisar aquele elemento e vai ver as possibilidades que ele tem. No caso, para a gente alterar o valor desses elementos que tem essa propriedade value, né? A gente faz aqui, ó, value. O que ele vai receber? Ele vai receber o que tiver selecionado aqui. Quando a gente seleciona, o value do select passa a ser o value da option, né? Estou ilustrando aqui na outra, nós estamos tratando essa, tá? Só para ilustrar aqui, ó. Quando eu seleciono, por exemplo, São Paulo, o value desse select passa a ser SP, tá? É a mesma ideia. Eu vou usar, então, aqui, this.value. E como que eu vou acessar o texto? Esse texto aqui. Esse texto, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que saber qual que está selecionada, qual option que está selecionada, pegar daquela lista de options, e aí, dessa lista de options, a gente pega o texto interno dela. É um pouco complexo, e aos poucos mesmo que a gente se acostuma com isso, tá? Não precisa se preocupar se vocês acharem isso difícil, não. Mas é o seguinte, document.get element by ID, nome IBGE, ponto, value, recebe. Eu quero o seguinte, eu estou aqui na cidade, né? Então, this.options. Isso vai me dar a lista inteira de options disponíveis, tá? Mas qual que eu quero? Eu quero a que está selecionada. This.selected. Aí tem uma propriedade chamada selected. Index que fala qual que está selecionado. E aí, ok. Então, da lista toda, eu peguei só a que está selecionada. A que está selecionada, eu pego o texto interno dela. Inner text. Beleza. Vamos testar? Aí, eu escolho aqui qual que é o estado. A lista vem para cá. Eu vou escolher aqui uma cidade. Vem para cá o código dessa cidade e vem para cá. E aí, eu vou escrever aqui algum comentário. E vou mandar salvar e não vai acontecer nada, né? Ó, limpou aqui.
Ele meio que fez submissão para esse próprio arquivo. Lá na minha lista, cadê? Na minha lista, eu não tenho mais nada salvo aqui. Ok. Vamos fazer essa gravação aqui agora. A gente vai ter que fazer algo parecido com isso daqui de cima. Fazer um fetch. Só que nesse momento a gente vai ter que passar dados. Então vai ser um pouquinho diferente dessa aqui. A URL também vai ser um pouquinho diferente. Bom. Os dados dá para pegar de uma forma também, tá? Mas tem uma forma que, assim, que é muito bacana, que é a seguinte. A gente cria um objeto. A gente poderia, por exemplo, pegar em HTML cada um daqueles campos e pegar o value dele, por exemplo, para montar os dados. Mas a gente tem uma outra forma que chama assim. Um objeto chamado FormData, que já faz parte do JavaScript isso aqui, nas versões mais recentes. E a gente informa para ele qual que é o formulário, e aí ele já junta nesse objeto aqui todos os dados do formulário. Qual formulário que eu quero? Você poderia pegar ele para o ID, a gente pode fazer assim, document.forms, também me dá a lista de forms que eu tenho dentro do meu documento HTML. Só tem um, e ele é a posição 0, né? Beleza, então essa variável dados agora já está com os dados que estiverem aqui no meu formulário. Tá? E aí eu posso fazer o fetch passando isso daqui. Só que além dos dados eu tenho que fazer também uma configuração de falar qual que é o options, né? Falar qual que é o método de envio, se eu quiser customizar algum cabeçalho também. Então é comum, não é necessário. Você pode fazer direto lá na chamada, mas é comum criar uma outra variável aqui para poder fazer isso. Aqui é um clássico onde a gente cria um objeto, né, escrevendo o JSON direto aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Eu vou ter que escrever. Como eu estou fazendo o envio de dados, né, geralmente o método é post. Aqui em cima, como é só a busca, é mais automático, não tem que ficar configurando tanta coisa. Aqui, como é envio, eu tenho que configurar algumas coisas. Então, eu vou definir essas configurações aqui. Ó. O método, vou dizer que é post. E o body, que é os dados que serão enviados, né? No caso, a propriedade tem que se chamar body, tá? Tem que se chamar método, é o valor que você quer. Aqui tem que se chamar body e você vai informar quais dados que vão ser enviados. No caso, a gente vai enviar esses dados aqui, que a gente acabou de juntar aqui em cima. Dar uma formatada nisso. Se quiser quebrar a linha aqui, é bem comum fazer isso quebrado para facilitar a visualização. Beleza. Temos os dados juntos. Nós podemos fazer então agora a nossa requisição. Para onde que nós vamos requisitar? O meu outro sistema está aqui em localhost mesmo, né? Está aqui em localhost mesmo. Então vou usar essa URL aqui, ó. Se ele tivesse em algum outro lugar, eu poderia enviar para esse outro lugar. Beleza. Então ele está aqui. E eu vou passar também as minhas configurações para que ele saiba que é post e também saiba quais dados devem ser enviados. E aí o que vai acontecer quando essa conexão for executada? Eu vou tentar extrair da minha resposta o JSON dela. Porque eu programei lá na minha API para responder em formato JSON, tá? Se eu tivesse programado a minha API para responder em formato de texto, mas eu poderia trabalhar aqui com texto. Response. E aí, quando esse JSON estiver pronto, o que eu vou fazer com ele? Vou definir através dessa função aqui o que eu vou fazer com ele. Opa. Então, vamos nos perder nas chaves, né? O que vai ser feito com esse JSON?
Eu acho que eu coloquei um status lá, né? Vou fazer o seguinte, ó. Se JSON ponto for igual a OK, que eu defini lá, vou só dar um alert mesmo aqui. Alert. Sucesso. Else. Alert. Algum problema. Ah, tá. E no sucesso, eu também vou dar uma limpada no formulário. Vou usar document.forms. Poderia pegar pelo ID, poderia também. 0.reset. Vai dar uma limpada no formulário. Vamos testar? Então, deixa eu dar um F5 aqui. Tá, vou escolher aqui Minas Gerais. Dá pra gente melhorar essa interface até para poder selecionar isso aqui, né? Mas vamos com calma, o conteúdo já teve bastante conteúdo hoje. Vamos ver a lista. Cidade do IFMG. Deixa eu até salvar. Não vi nenhuma resposta aqui, nenhum alerta. Então é provável que tenha dado algum problema. Deixa eu dar um 5. Até que foi. Mas o meu alert não apareceu. Ah, tá. É o seguinte, quando a gente tem um formulário e esse formulário tem um botão para submissão, o comportamento padrão é ele fazer o envio desses dados para o servidor e fazer o recarregamento da página. No nosso form, a gente não tem action, né, que define para onde os dados vão ser enviados. Então, quando o botão é clicado, ele está recarregando a própria página, como se ele estivesse enviando os dados para a própria página. Aí o que acontece? Nós não queremos que ele faça isso. Aí a gente consegue bloquear isso lá no próprio evento, através do objeto que representa o evento. Quando a gente precisa de fazer alguma coisa com o próprio evento, né, usar alguma propriedade do próprio evento para descobrir alguma coisa, ou acionar algum método do próprio evento, a função que a gente cria para tratar o evento, a gente coloca aqui esse parâmetro. O JavaScript vai jogar nesse parâmetro, vai vincular esse parâmetro um objeto que representa o evento ocorrido, tá? No caso, nós queremos que quando o usuário clicar aqui, simplesmente aconteça o nosso código, mas que o formulário não seja reenviado. Então, o que nós vamos fazer? Através desse evento aqui, deixa eu logar certinho, nós vamos acionar um método que se chama prevent_default. Ou seja, ele evita que o comportamento padrão daquele elemento aconteça. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nesse momento, a gente faz o seguinte. Deu uma formatada aqui. Quando o usuário clicar aqui, vai acontecer esse código. E depois que esse código acontecer, ao invés de os dados serem enviados, né, acontecer um recarregamento aqui, porque os dados estão sendo enviados para o servidor, no caso, para o próprio arquivo, isso não vai acontecer mais, porque nós cancelamos essa parte através disso daqui, tá? Vamos testar. Ok. E aí a gente limpa a página. Bom, se começar a aparecer muitos erros, vocês podem, por exemplo, ao invés de usar aqui response.json, response.txt, né? E aí aqui embaixo, ao invés de então, isso aqui recebe o retorno da de cá. Aqui seria text, né? Mas poderia ser outras variáveis também, tá? Não tem problema. Aqui seria text. E aí, ao invés de fazer esse processamento aqui, você poderia simplesmente mandar mostrar a mensagem de erro que está dando. Sei lá, no alert aqui, por exemplo. Alert
text. Então, quando voltar e tiver uma mensagem de erro, vou forçar um erro lá na minha API, que vou pegar, por exemplo, aqui, vou dizer, por exemplo, que eu estou pegando esse dado aqui, ó, do meu post, né? Não existe esse dado, então vai acusar algum erro. E aí eu vou mandar salvar alguma coisa lá. Nem precisava atualizar porque eu alterei a API, não a interface. Barra. Na hora do comentário faltou a barra, não sei porquê. Beleza. Ok. Tá. Aí é o seguinte, então quando você escolher aqui o estado e mandar salvar, vai aparecer o alert com aquela mensagem de erro que a sua API está gerando, tá? Ela está gerando uma mensagem de erro lá, falando que não está definido aqui. Então dá para você descobrir como é um sistema que conversa com o outro. Se o outro não está gerando mensagem de erro, às vezes dá erro e a gente não consegue descobrir. No nosso caso aqui, por exemplo, se der erro lá na API do IBGE, talvez, dependendo do erro, a gente não consiga descobrir. Mas na nossa a gente tem essa possibilidade, né? De ir lá e colocar alguma mensagem de erro, de mexer aqui um pouquinho para poder forçar algum erro. E aqui, ao invés de já tentar processar o JSON, você pode processar a resposta em formato de texto para poder conseguir descobrir alguma coisa. Deixa eu voltar ao outro código. Beleza. Deixa eu dar mais uma atualizada aqui. Minas Gerais. Cidade cheia de coisas. Salvo. Sucesso, ok. A parte de mostrar esses depoimentos feitos, eu não cheguei a implementar, tá? Então, estou conferindo só aqui mesmo. Direto aqui na API. Se quisesse conferir também no banco, poderia. Mas aí, depois, se vocês quiserem já fazer algo, seria algo parecido com isso daqui, ó. A gente puxaria esses dados e aí aqui embaixo, onde a gente faz processamento deles, a gente poderia criar uma tabela ou fazer alguma coisa mais visualmente bonito com ele, tá? Então é isso, pessoal. O conteúdo de hoje é esse. Tem uma certa complexidade, tá? Se vocês acharem difícil, não se preocupem. Aos poucos vocês vão acostumar com isso mesmo, tá? Peço que vocês tentem. Vou deixar essa parte inicial do código lá também. Peço que vocês tentem brincar, ou se vocês quiserem aplicar em algum projeto de vocês, peço que vocês tentem brincar um pouco com isso, para vocês conseguirem se adaptar. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau para vocês.